Olá, mamães! Hoje vamos iniciar a análise que nós tínhamos prometido algumas semanas atrás. Nós demoramos um pouco a gravar esse vídeo porque a gente queria fazer a melhor análise que a gente poderia fazer desses questionários que foram enviados pra gente. E para fazer isso bem feito, a gente levou um pouco mais de tempo e para gravar um vídeo bom como você merece. Então, por isso, demorou um pouquinho mais do que a gente imaginou, mas eu tenho certeza que vai valer a pena para você. Se você mandou e se você também não mandou, veja esse vídeo e tente entender por que você não consegue emagrecer, mamãe. Pense nisso. Vamos comigo nessa análise de hoje que vai ser bem interessante. O primeiro ponto que precisa ficar bem claro é que no emagrecimento vários fatores eles são importantes, certo? Mas de toda a minha leitura, de todo o meu estudo e de toda a minha prática na avaliação física, eu identifico 3 pontos importantíssimos para o emagrecimento: alimentação, exercício e sono. Mamães, infelizmente, muitas mães, especialmente no início da vida do seu filho, do nosso filho, a gente não dorme muito bem. E esse é um dos fatores principais para o emagrecimento. E vocês vão entender como isso é importante nas análises que a gente vai apresentar para vocês a partir de hoje. Vamos lá comigo. Essa primeira análise é bem interessante. Como a gente já avisou, nós não vamos falar o nome da pessoa, certo? Obviamente, por conta do sigilo e tudo mais. Mas a gente vai mostrar para vocês, vai apresentar para vocês alguns dados importantes que estavam nessa avaliação, nesse questionário de avaliação, certo? Como eu falei, esses 3 pontos são fundamentais: alimentação, exercício e sono. Vejam nesse primeiro caso. É uma mãe que tem um filho de 1 ano e 5 meses, certo? Ela toma em média 3 ou mais copos de água por dia. Uma coisa muito boa, pessoal. Vejam só, hidratação é fundamental para uma boa saúde e para o emagrecimento também. Para vocês terem ideia, até o nosso raciocínio fica mais lento quando a gente bebe pouca água. Principalmente porque no nosso cérebro tem muita água. Ele precisa de muita água para funcionar. Todo o nosso corpo, na verdade. Mas o cérebro em especial. E diminuir a quantidade de água do nosso corpo faz com que nosso cérebro entre num modo tipo stand-by. Ele começa a reduzir algumas funções porque ele percebe que ele não está tendo um funcionamento adequado. Lembrem-se, nosso corpo ele é muito inteligente. Então, se está com alguma dificuldade, ele vai reduzir o ritmo. Inclusive, o seu metabolismo também reduz por conta da diminuição do seu consumo de água. Então, isso é muito importante. Outro ponto. Não vou falar tudo, né? Vou falar dos pontos principais, claro. Ela relatou que consome fritura raramente, né, durante a semana, mas faz apenas 1 ou 2 refeições por dia. Vejam só, existem várias teorias, né? Uma delas fala do jejum. Isso ainda é muito discutido, muitas pessoas defendem bastante isso, certo? Eu não sou nutricionista, mas no meu ponto de vista, fazer boas refeições durante o dia, de forma saudável, na quantidade certa, é muito importante para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Exatamente. Comer bem é fundamental para que você emagreça com saúde. Muitas pessoas têm feito jejum intermitente e têm emagrecido bastante. Só que pensem o seguinte, como eu falei, nosso corpo ele é muito inteligente. Se você começa a perder peso muito em pouco espaço de tempo, o corpo diz: opa, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso de energia, eu preciso de gordura. E ele está perdendo rápido demais. O que é que vai fazer? Tentar segurar ao máximo a gordura.
Até porque, pessoal, a molécula de gordura é entre gordura, carboidrato e proteína, a molécula de gordura é a que tem mais calorias. Então vocês acham que ele vai armazenar mais o que tem mais energia ou o que tem menos? Claro que é o que tem mais. Então, se você perde peso muito rapidamente, o corpo vai tentar te proteger, concentrando, reservando mais gordura por causa da energia que o seu corpo precisa para sobreviver, certo? Então, perder muito peso rápido é perigoso por muitos aspectos, certo? Mas um deles é exatamente esse. Outro ponto importante, ela relata quantas frutas você consome por dia? 0 a 2 frutas. Pessoal, uma das principais fontes de vitaminas e de vários nutrientes são as frutas, além de ser muito saudável. A Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 5 porções de frutas por dia. Então, a nossa dica, nesse caso, é tentar incrementar um pouco mais as frutas. Isso vai te ajudar na saciedade, obviamente lembrando que fruta é carboidrato, então você também não pode abusar, certo? Mas comer na quantidade certa, nem pouco, nem muito. Ela relata não comer salada. Pessoal, qual a importância da salada? Além de toda a parte nutricional que tem quando você come uma boa salada, né, uma salada diversificada, com várias cores, além disso, te ajuda na saciedade. São, né, uma salada crua, tem poucas calorias, pouquíssimas, né, depende, claro, do que você coloca, e te ajuda muito na saciedade. Então aposte nas saladas, isso é muito bom. Ah, professora, mas eu não gosto de salada. Veja só, é o que eu falo. Se você tem que tomar um remédio, você vai tomar o remédio, certo? Enquanto você não se acostuma com a salada, encare isso como uma necessidade para você, certo? Com o passar do tempo, você vai se acostumar com a salada e vai começar a gostar. Claro que você comer uma salada crua, sem nenhum molho, sem nada, isso vai tornar aquilo menos atrativo. Então procure, principalmente no início, colocar algumas coisas que vão deixar a salada mais gostosa, mesmo que um pouco mais calórica. Claro que você não deve abusar, mas isso vai te ajudar a tornar aquilo mais agradável. Eu já passei por isso. Eu não comia salada de jeito nenhum. Colocar salada no meu prato, eu perdia a fome na mesma hora. E hoje, eu digo pra vocês, eu peço uma salada numa sexta-noite, no sábado à noite, com tranquilidade, e eu gosto. Muitas vezes eu quero comer a salada, eu sinto falta da salada, e eu prefiro a salada a outros tipos de prato. Então isso é uma questão de costume, certo? Não abuse, né, nas coisas mais calóricas, nos alimentos mais calóricos, mas tente tornar a salada um pouco mais agradável, digamos assim, certo? Se você preferir, corta, por exemplo, o alface para não comer uma folha muito grande, e por aí vai, certo? E aos pouquinhos você vai se acostumando com isso. Lembre-se que isso, além de uma necessidade nutricional, né, que ali existem várias vitaminas, vários nutrientes fundamentais para o nosso corpo, além disso te dá saciedade, então vai te ajudar muito. Vamos adiante. Quantas vezes você come doce por dia? Ela relatou comer 1 a 2 vezes por dia. Vejam só, o doce, quando a gente consome isso aí, doce ou carboidrato, né? Lembre-se que carboidrato se transforma em glicose quando entra no nosso corpo. Quando a gente consome a glicose, o nosso corpo libera insulina. E a insulina é um hormônio que ajuda a acumular gordura na região central. Então, muito cuidado com essa questão do doce. Se isso é algo muito importante para você, tente substituir, por exemplo, por um chocolate 60%, 70% de cacau. Isso vai reduzir a quantidade de açúcar que tem naquele doce e vai te ajudar a diminuir esse efeito, certo? Lembrando que os carboidratos, que eles são de baixo índice glicêmico, os carboidratos mais integrais, eles têm mais
fibra, né, a depender do tipo de carboidrato que a gente está falando, e ele diminui esse pico da glicose quando você come. E isso é muito bom, além de deixar saciada por mais tempo, isso vai reduzir a quantidade de insulina que é liberada de uma vez só. Então isso é muito benéfico para você, certo? Vamos adiante. Teve uma pergunta bem interessante que era assim: quais desses pratos você escolheria para o seu almoço? As opções eram pizza, a segunda, arroz, bife grelhado e batata frita, terceira, salada de alface e cenoura, bife de frango e arroz, e quarta opção, nenhuma das anteriores. Nesse caso ela escolheu a segunda opção, arroz, bife grelhado e batata frita. Claro que não foi a pior das opções, né? E a batata frita depende muito de como ela é feita, né? Em geral, é um alimento que contém muito óleo, né? É uma fritura. Eu, por exemplo, compro a batata congelada, né? Já cortadinha, e faço no forno. Isso diminui muito os problemas que essa batata frita pode nos causar, certo? Então a dica é realmente sempre evitar as frituras, principalmente por conta disso, da quantidade de gordura e da gordura saturada que tem ali. Além disso, você costuma ler os rótulos de alimento? Ela disse às vezes. Pessoal, isso é muito interessante. Claro que para algumas pessoas isso é um saco, né? Mas dá uma olhadinha no rótulo, isso é muito importante, porque às vezes o que tem ali estampado logo de cara no alimento não retrata exatamente o que está por trás daquilo ali. E quando você lê o rótulo, você sabe o que tem ali. Lembrando que na lista de ingredientes, quando tem no rótulo de alimento, ou melhor, todo alimento ele deve ter, certo? Mas na lista de alimentos, o que vem antes tem maior quantidade. Então, às vezes você vê um alimento integral, alguma coisa assim, e quando você vai ler nos ingredientes, tem muita farinha branca, porque eles misturam com a farinha integral, tem muito açúcar. Então, é sempre interessante dar uma olhadinha nos rótulos, certo? Como você avalia sua alimentação durante a semana? Ela relatou como regular. Entre excelente e muito boa, boa, regular ou ruim, ela relatou como regular. E no final de semana também. Então já vê que ela percebe que a alimentação dela não está boa, né? Então, o que você pode fazer? Avalie sua alimentação. Quando você para pensar como está a minha alimentação entre excelente e muito boa, boa, regular ou ruim, como está a sua alimentação durante a semana e no final de semana? Tem pessoas que durante a semana é super regrada e no final de semana extrapola tudo. Então, manter o equilíbrio é muito importante. E tente fazer essa autoavaliação. Como está a sua alimentação? Ela relatou que não toma café da manhã. O que não pode faltar no almoço, arroz e feijão. Muito bom. E o que não pode faltar no jantar? Arroz. Né? Muito cuidado com a quantidade de carboidrato que você consome no final do dia, né? Peça sempre orientação a um profissional de nutrição, isso é muito importante. Como você avalia a qualidade do seu sono? Regular. Ela relata que dorme entre 6 e 7 horas por noite, que o filho acorda raramente, ou seja, não é por causa do filho que ela não está dormindo bem, e ela diz que quando acorda se sente indisposta. Então veja, o que está acontecendo para que o seu sono não seja reparador? Às vezes, a gente consegue melhorar e muito com a mudança de pequenos hábitos. Por exemplo, atendi recentemente um rapaz na avaliação física, que ele disse que dormia muito tarde, que isso estava atrapalhando o dia a dia dele e tal. E começando a conversar, ele disse que vários dias na semana ele joga videogame até tarde. Então veja, o que está atrapalhando o sono dele? Primeiro, ele está dormindo tarde por uma atividade que não é essencial. A pessoa pode gostar de jogar videogame, beleza. Mas ele está percebendo que
ir dormir tarde está atrapalhando o dia a dia dele. E mesmo assim, ele continua jogando videogame vários dias na semana. Outro fator, o videogame, ele, na grande maioria dos jogos, né? Claro que existem exceções, mas na grande maioria dos jogos ele é muito estimulante. Ele estimula muito o seu cérebro e tem muita luz. Então isso atrapalha muito o seu sono. Então pense naquilo que você está fazendo antes de dormir. Um outro caso de uma mulher que ela disse que dorme tarde, não sei o que. Eu disse, mas você fica fazendo o quê? Ela fez, não, eu vou pra cama e fico no celular, olho o Instagram, olho isso, olho aquilo. Aí não me dá sono. Claro, pessoal. Claro, se você está vendo, primeiro, tem a luz do aparelho, que atrapalha muito o seu cérebro, né? Ativa o seu cérebro. A luz azul, isso é verdade, isso acontece, esse efeito no cérebro. E a luz azul, ela está presente na luz de LED, na televisão de LED, no celular, no computador. Então, é muito interessante você evitar luzes quando você estiver próximo da hora de dormir, certo? Além dessa questão da luz, ela está vendo coisas que estimulam, né? Notícias, fotos, redes sociais. Então são coisas estimulantes, estimulam o seu cérebro. Então procure fazer algo mais tranquilo no final do seu dia, antes de dormir, certo? Ler um livro, fazer algo do tipo, certo? Isso é muito importante para você. Como é que você avalia seus hábitos acerca dos exercícios físicos? Ela relatou como ruim, porque ela não pratica exercício físico. E relata que não faz isso porque não tem tempo. Ela tem andiástase e diz que é uma andiástase pequena, de um dedo ou menos. Então percebam, quando eu tenho certeza que se eu retornasse esses dados para ela, ela já saberia qual é o problema que está acontecendo. Observe que das 3 coisas que eu falei, o sono está ruim, não faz exercício e a alimentação ela mesma avaliou como regular. Então será que é tão difícil entender por que ela não está emagrecendo? Qual é a análise que você faz do seu dia a dia? Do seu sono, do seu exercício e da sua alimentação? Pense nisso e comece a mudar seus hábitos o quanto antes. Comece a mudar os seus hábitos enquanto você tem a opção de fazer isso. Porque do jeito que essa pessoa está, daqui a algum tempo, ela vai ser obrigada a mudar os hábitos. Então mude enquanto você pode fazer isso por você. Até a próxima análise, até o próximo vídeo e até mais.